contigo agora. Muito obrigado, meu caro companheiro presidente do Rotary Clube de Aveiro, companheiros do meu clube, companheiros de outros clubes, convidados, pessoas que não são rotários, mas que conhecem o movimento. Meu caro Ivan, muito obrigado por a possibilidade que me deram de iniciar este ciclo de conversas, precisamente com uma reflexão sobre o que é que pode vir a ser a Europa neste mundo pós-Covid. Digamos, uma temática que será acompanhada por outras. Na próxima semana, uma reflexão sobre o que é que poderá vir a ser o sistema político no mundo pós-Covid. Seguidamente, uma reflexão sobre a economia, até também para dar mais tempo para que o nosso palestrante possa, digamos, ter mais dados quando se nos dirigir. Portanto, um agradecimento que quero fazer-vos. Para não perdermos muito tempo e para tentar dar aqui alguma lógica a estas ideias que vos queria partilhar convosco, eu talvez começasse por vos recordar que desde finais dos anos 80 do século passado, o mundo entrou verdadeiramente naquilo que se convencionou chamar como um mundo globalizado. O que é que contribuiu para isso? Bem, contribuiu para isso acontecimentos históricos e políticos da maior repercussão, nomeadamente a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, a implosão do mundo socialista e, simultaneamente, tudo isto acompanhado por um processo verdadeiramente ímpar de transformação, de aceleramento de transformação tecnológica como talvez nunca antes na história se tivesse constatado. Entramos no mundo da globalização. O mundo foi transformado praticamente numa realidade única em que o que quer que fosse de relevante que acontecesse em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, por mais distante que ele estivesse, meia dúzia de minutos depois era conhecido, era partilhado, era comentado um pouco em todo lado. Ora bem, esse movimento da globalização conheceu algumas crises. Nós aqui na Europa tivemos, estou-me a recordar, as últimas, a crise de 2007, 2008, tivemos a crise dos refugiados. Tudo isto foram crises acontecidas na globalização, mas não foram crises da globalização. O que é que eu quero dizer com isto? Foram crises que aconteceram um pouco por todo lado, mas que afetaram regiões muito determinadas, países muito determinados, estados muito determinados. Digamos, cada uma delas circunscreveu-se a um conjunto mais ou menos alargado, mas sempre circunscritas. Ora bem, aquilo que nos é dado ver nos dias que correm é que nós temos, pela primeira vez, uma verdadeira crise da globalização. Uma crise que é, ela própria, uma crise verdadeiramente global. Atinge por igual todos os Estados, atinge todas as regiões, atinge todos os continentes. Nunca, até hoje, neste mundo da globalização, tinha acontecido nada assim. Esta é, portanto, uma crise verdadeiramente global. Uma crise, se quisermos, à dimensão do mundo global que no último quarto de século, nos últimos 25, 30 anos, mais um bocadinho, 40 anos, começou e foi construída. Ora bem, a Europa, particularmente a Europa da União, obviamente que não podia ficar fora nem ficar imune a esta crise global, a uma crise desta dimensão, a uma crise desta magnitude.
Antes de refletirmos sobre o que pode ser o futuro desta mesma Europa, neste mundo pós-Covid, eu penso que, e convido-vos, se não se importarem, a partilharmos um pouco e a refletirmos um pouco sobre três questões fundamentais. A primeira, o que é que fez até agora a União Europeia relativamente a esta crise? A segunda, o que é que poderia ter feito relativamente a esta crise que não fez? Terceira questão, aquilo que fez, o que é que revela? O que é que revela o que foi feito por parte da União Europeia e como é que poderemos, de certa forma, perspectivar o futuro? Primeira questão. O que é que foi feito até ao momento por parte da União Europeia? Ora, para respondermos com alguma seriedade a esta pergunta, eu acho que há uma questão prévia de que não podemos fugir. A União Europeia é uma organização internacional de direito, o que significa que, tal como acontece com os seus Estados-membros, tem os seus tratados institutivos, tem as suas normas, tem as suas regras, e são precisamente essas regras que regulam quais as competências de que a União Europeia dispõe. E em matéria de competências, há uma regra básica que não podemos perder de vista. Nós temos, por um lado, assuntos e matérias que são da competência exclusiva da União Europeia e das suas instituições e dos seus órgãos. É o caso, por exemplo, da política monetária. Tudo o que tem a ver com moeda não tem nada a ver com os Estados, não é competência dos Estados, nem sequer é competência repartida, é atribuição da União Europeia, das suas instituições. Nós temos assuntos e matérias que são de competência partilhada ou repartida ou dividida entre a União Europeia e os seus Estados-membros. E temos depois matérias e assuntos que são, em absoluto, estranhas às competências da União Europeia e que esta mesma deixou em exclusivo para os seus Estados-membros. Ora, tudo isto encontra-se previsto, encontra-se disciplinado, encontra-se estabelecido com rigor no Tratado de Lisboa, que foi a última grande alteração efetuada aos tratados comunitários. E na matéria que aqui nos traz, que são as questões da saúde, o que é que os tratados dispõem? Diz o artigo 168 do Tratado de Lisboa, vou-vos ler só pequenos excertos, porque o artigo é grande, mas atentem no seguinte. Diz o seguinte o artigo 168 do Tratado de Lisboa. A ação da União Europeia, em matéria de saúde, será complementar das políticas nacionais, incidirá na melhoria da saúde pública e na prevenção das doenças e afecções humanas e na redução das causas de perigo para a saúde física e mental. Mais à frente. A União incentivará a cooperação entre os Estados-membros nos domínios a que se refere o presente artigo, apoiando, se necessário, a sua ação. Mais à frente ainda, a ação da União respeita as responsabilidades dos Estados no que se refere à definição das respectivas políticas de saúde, bem como à organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados médicos. Fim de citação. Ora, o que é que isto quer dizer? Basicamente, duas coisas. A União Europeia continua muito modesta nas suas competências em matéria de saúde. Segunda conclusão, a política de saúde da União Europeia continua a ser uma política complementar das políticas nacionais. De acordo com o quê? De acordo com o célebre princípio da subsidiariedade. Portanto, com este quadro legal, em que compete aos Estados atuarem em matéria de saúde e à União Europeia ter uma atuação
complementar o que é que a União Europeia fez até este momento. Basicamente, 4 coisas, 4 medidas. Em primeiro lugar, o Banco Central Europeu, que, como sabem, é o banco que emite, que produz os euros, decidiu comprar ativos dos Estados-membros até ao montante de 750 mil milhões de euros. Ou seja, comprar dívida pública dos diferentes Estados até ao montante de 750 mil milhões de euros. Perguntar-se-á, mas isso é muito? Mas isso é pouco? Bem, tudo isto é relativo. O que sempre vos poderei dizer é que 750 mil milhões de euros corresponde sensivelmente a 3 vezes o PIB anual português. Ou seja, corresponde praticamente àquilo que um país como Portugal produz na sua totalidade ao longo de 3 anos. Se quisermos ter outro elemento de comparação, corresponde a 10 vezes o valor do resgate financeiro que foi atribuído a Portugal a quando da crise de 2007, 2008 e que em 2011, entre 2011 e 2014, fez com que a Troika andasse por aqui. Nessa altura foi atribuído a Portugal um pacote financeiro de 86 mil milhões de euros, se a memória me não falha, dos quais apenas foram gastos cerca de 75 mil milhões. No fundo, isto equivale a 10 vezes o resgate feito a Portugal. Isto só para que tenhamos uma ideia sobre a grandeza da medida da aquisição dos 750 mil milhões de euros em dívida pública dos diferentes Estados por parte do Banco Central Europeu. Em segundo lugar, numa decisão histórica, a Comissão Europeia e posteriormente o ECOFIN, e posteriormente o Eurogrupo, decidiu que os Estados afetados pelo Covid poderiam endividar-se nos montantes que necessitassem sem que essas quantias entrassem na contabilização, fossem levadas em conta para os limites estabelecidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente para os limites do déficit orçamental e da dívida pública. Como sabem, os Estados que partilham a moeda única europeia estão proibidos de terem déficits anuais superiores a 3% do seu produto interno bruto e estão proibidos de terem uma dívida pública acima dos 60%. O que a União Europeia veio dizer, através da Comissão Europeia e através do Eurogrupo, foi aos Estados-membros: endividem-se aquilo que for necessário, que todo esse endividamento não vai contar nem para efeitos do déficit, nem para efeitos da dívida. Ora, perguntar-se-á, ou dir-se-á, isto à partida é algo de bom, isto à partida é algo de positivo. Desde logo porque a União Europeia nunca tinha tomado uma decisão nesta matéria tão abrangente. Eu diria que, teoricamente, é bom, mas na prática, a questão, bem analisada a situação, talvez tenha algumas observações a fazer-se. Quais são essas observações? A primeira, e a mais importante, é que o que a União Europeia está a dizer aos Estados é: vão aos mercados, endividem-se, contraiam os empréstimos que tiverem de contrair e vão em socorro das empresas, das famílias, dos trabalhadores, digamos, vão-se endividar. O problema é que os Estados da União Europeia não têm todos a mesma dívida. E uma coisa é um país como Portugal, que tem uma dívida na casa dos 126% do seu produto interno bruto, ir ao mercado.
Outra coisa é um país como a República Checa, que tem uma dívida na casa dos 30 e poucos por cento do seu PIB, ir ao mercado, contrair dívida. É evidente que é muito mais fácil os países com dívida mais baixa contraírem empréstimos em melhores condições do que, propriamente, os Estados com dívida mais elevada. Os Estados com dívida mais elevada terão mais dificuldade em aceder ao crédito do que os Estados com dívida menos elevada. Isto é uma evidência. E, portanto, esta decisão, apesar de ser uma decisão positiva, é uma decisão que não coloca num plano de igualdade todos os Estados, porque acaba por beneficiar aqueles que têm um nível de endividamento menor do que aqueles que têm um maior nível de endividamento. Terceira medida, a União Europeia deliberou flexibilizar a proibição das ajudas de Estado às empresas. Também é algo que está previsto nos tratados. Os tratados proíbem que os Estados injetem dinheiro nas empresas, sobretudo para não haver efeitos de desvio de concorrência. Bom, a União Europeia vem dizer, a Comissão Europeia vem dizer, vamos flexibilizar isso, na prática vamos fechar os olhos a essas ajudas de Estado, os Estados injetem dinheiro nas empresas, que não será por invocação do princípio da proibição das ajudas de Estado que irão ter algum problema. Finalmente, a Comissão Europeia vai alocar até 100 mil milhões de euros para compensar as empresas e os trabalhadores pelos efeitos causados por esta pandemia através do chamado programa SURE. Isto será possível graças a empréstimos garantidos por todos os Estados-membros, demonstrando-se assim, digamos, uma verdadeira solidariedade europeia. Ora bem, como referiu há muito poucos dias a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, cada euro ainda disponível no orçamento anual da União Europeia será gasto no combate à crise. Ora, visto aquilo que a União até agora fez, perguntar-se-á, segunda questão, o que é que podia ter feito de diferente? Eu penso sinceramente que dificilmente poderia ter feito muito mais ou muito diferente daquilo que fez. E que foi, essencialmente, alocar meios financeiros para o combate à pandemia global. Isto porque, como já ficou dito, as competências da União Europeia em matéria de saúde são escassas e são muito diminutas. Dir-se-á, poderia ter feito mais rapidamente, dir-se-á, podia ter feito em maior quantidade, admito que sim, mas dificilmente poderia ter feito de forma diferente. Aliás, isto também foi reconhecido há poucos dias pela Presidente da Comissão Europeia, quando, numa carta que dirigiu à Itália e aos italianos, que foi publicada no jornal La Repubblica, reconhece alguns erros. Reconhece que, e passo a citar, perante a necessidade de uma resposta europeia comum, muitos pensaram apenas nos seus próprios problemas domésticos, terminando por concluir que nem sempre a Europa esteve do lado da Itália. E diz, e cito, hoje a Europa está mobilizada ao lado da Itália. Infelizmente, nem sempre foi o caso. É preciso reconhecer que nos primeiros dias da crise, perante a necessidade de uma resposta europeia comum, muitos pensaram apenas nos seus problemas domésticos. Não perceberam que só podemos derrotar esta pandemia juntos como uma união. Foi um comportamento prejudicial e poderia ter sido evitado. Hoje em dia, a distância entre indivíduos é fundamental para a nossa segurança. A distância entre nações europeias, pelo contrário, coloca todos em perigo.
Em síntese, a União Europeia agiu tarde na reação a esta crise, mas face às competências que detém, dificilmente poderia ter agido de forma diferente do que fez. Duas observações finais, ou três observações finais, se me permitem. Uma delas porque se tem ouvido falar muito na questão dos eurobonds ou dos coronabonds. No fundo, da mutualização da dívida. Há aqui, esta é uma matéria complicada, é uma matéria que tem uma profunda clivagem entre os Estados do norte da Europa e os Estados do sul da Europa. É uma questão que ainda não avançou e que dificilmente avançará nos próximos tempos, até porque, a partir de 1 de julho deste ano, em Alemanha, é a chanceler Angela Merkel que vai estar a presidir, a exercer a presidência rotativa semestral da União Europeia. E, portanto, não é muito natural que queira estimular este caminho, o caminho da mutualização da dívida. Segunda observação. Em alternativa à mutualização da dívida dos Estados, os tais eurobonds, o ministro alemão das Finanças veio hoje mesmo defender o recurso ao mecanismo europeu de estabilidade, que já existe no quadro da União Europeia, que é uma espécie de fundo monetário europeu, acrescentando que poderia ser muito rápido recorrer a este mecanismo. Os Estados poderiam pedir a abertura de programas num dia, poderiam assinar os respectivos memorandos no dia seguinte e, num prazo muito curto, teriam verbas ao seu dispor para, digamos, fazer face aos seus problemas. Qual é a principal questão que aqui se levanta? É sempre a mesma. É a questão do custo desses empréstimos. Porque o que os Estados dispensam bem é que, mesmo que conseguissem resolver o problema, e que consigam resolver o problema da crise de saúde pública resultante desta pandemia, quando ela terminar, se deparem com uma crise de dívida pública como aquela que já existiu em 2007 e 2008 e que levou alguns praticamente à bancarrota, impedindo-os de fazer face aos seus compromissos. Terceira e última observação. Se os meus distintos amigos percorrerem um pouco as redes sociais, vão constatar um paradoxo que não deixa de ser curioso. É que quem mais tem criticado, quem mais tem sido acerrimamente crítico da atuação da União Europeia, ou se quisermos, da sua inação nesta crise, são muitos dos que, nos tempos de normalidade, mais criticam a União Europeia pelo excesso de competências que a mesma possui, pelas áreas de atividade em que a mesma intervém. Ou seja, em situações de normalidade critica-se a União Europeia porque tem muitas competências em muitas áreas. Quando toca o sino a rebate, quando chega uma pandemia desta necessidade, aqui del rei, que não vem de nenhum apoio da União Europeia, que a União Europeia não atua, que a União Europeia se atrasa, etc, etc, etc. É um velho princípio, enfim, que nós conhecemos, que se traduz, no fundo, em nacionalizar os êxitos e os sucessos que se conseguem nas políticas internas dos Estados. O que se consegue de bom é fruto dos governos nacionais, o que se consegue de mau é fruto dos atrasos da Europa, da União Europeia. Finalmente, e mesmo para terminar, para respeitar o tempo que me foi dado, que estou a olhar para o relógio, o que é
esta crise nos pode revelar e que consequências é que a mesma pode vir a ter. Um período de crise é um período que tendencialmente pode dar origem a uma de duas situações, a uma de duas posições. Ou ao reforço dos laços e das uniões existentes, ou, pelo contrário, à destruição desses laços e desses laços existentes. Neste caso, o que foi evidenciado foi que os egoísmos nacionais tenderam a prevalecer sobre a solidariedade entre Estados associados numa mesma União. O que nos mostra uma regra básica da geopolítica, regra essa segundo a qual os Estados têm aliados transitórios, mas têm interesses permanentes. Muitas das alianças atualmente existentes foram, na prática, postas em causa. Reparem, quem foi ajudar a Itália, membro da NATO, foi a Rússia, que mandou 14 aviões com carregamentos militares, com equipamento médico, com recursos humanos, etc, 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 para ajudar a Itália. Não se viram, por exemplo, aviões dos Estados Unidos ir ajudar a Itália. Curiosamente, quando esses 14 aviões russos se deslocavam da Rússia para a Itália, houve um Estado-membro da União Europeia e da própria NATO que proibiu que os voos da Rússia sobrevoassem o seu território, que foi a Polónia. Ou seja, a Polónia, aliada de Itália, quer na União Europeia, quer na NATO, proibiu que os voos da Rússia para auxílio da Itália sobrevoassem o território polaco. Que consequência é que isto teve? Bem, consequência de terem que fazer mais 1000 quilómetros nas respectivas rotas, o que significou mais umas horas de atraso na chegada ao destino do auxílio que aqueles aviões levavam. Todos conhecemos, aconteceu no fim de semana, que a Turquia bloqueou uma encomenda de material médico que se destinava à Espanha. Era material chinês que estava a ser montado na Turquia e que a Turquia não deixou embarcar, não deixou seguir para a Espanha e que o reteve. Ora, a Turquia e Espanha são Estados aliados, ambos no quadro da Aliança Atlântica. Portanto, isto vem-nos trazer uma transformação muito grande nas alianças que existem, que nos habituamos a ver, e essa transformação eu creio que vai ter consequências no futuro. Por exemplo, outro facto que os meus amigos seguramente não terão deixado de reparar. Os Estados Unidos, nesta crise, perderam completamente a posição de liderança que tinham no mundo. Porquê? Porque foram atingidos pelo problema, foram atingidos pela crise, fecharam sobre si mesmos, tiveram que dar resposta, aos seus problemas internos, e não se vê os Estados Unidos, não se vê auxílio norte-americano, onde quer que seja, fora do seu próprio território. Pelo contrário, vemos o quê? Vemos que países como a Rússia e a China estão a marcar pontos no plano da cooperação internacional. O que me leva a dizer que muitas das alianças que até agora temos dadas por adquiridas poderão vir a ser completamente alteradas no mundo pós-Covid. E porque estamos justamente nos 29 minutos desta intervenção, eu vou terminar com
não uma afirmação, mas com uma dúvida que tenho e que, do meu ponto de vista, vai ser determinante para a resposta a essa questão, vai ser determinante para sabermos como é que a União Europeia em si vai sair desta crise. Qual é essa dúvida? Essa dúvida é saber se o euro irá subsistir e resistir a esta crise ou se será uma vítima desta mesma crise. Da resposta a esta questão, eu penso que vai depender muito do futuro da União Europeia. Se a União Europeia conseguir salvaguardar a sua moeda única no quadro complexo que vai ter pela frente, de necessidade de endividamento dos seus Estados, de diferentes endividamentos dos seus Estados, nos apelos para a mutualização da dívida pública que vão opor Estados da União contra outros Estados da União. Se a União Europeia conseguir resistir e salvaguardar a sua e defender a sua moeda única, provavelmente a União Europeia, com mais ou menos dificuldade, conseguirá resistir e conseguirá dar um passo em frente. Se, pelo contrário, o euro vier a ser mais uma das vítimas desta crise pandémica global, se houver Estados que retornem às suas moedas nacionais, se o euro, a construção do euro, se esboroar, isso será, do meu ponto de vista, o princípio do fim efetivo da União Europeia. Era isto que queria partilhar convosco. Desculpem lá se não respondi àquilo que eventualmente esperavam ouvir, mas vivemos numa situação em que seguramente todos percebemos que há mais dúvidas do que respostas e eu tentei, no fundo, elencar, mais do que fazer afirmações, algumas questões problemáticas que nos podem, enfim, com que podemos vir a ser confrontados a breve prazo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora à fase das perguntas. Há um dispositivo nesta aplicação que dá para pôr o dedo no ar. O Presidente Paulo Anes vai controlar quem quer intervir à vez. Se calhar fazíamos grupos de 2 questões cada vez. Portanto, eu não consigo ver se está alguém com o dedo no ar, mas sim. Temos neste já, momento. pronto. Eu queria só para a pessoa que fiz esta intervenção dar o seu nome para irmos aqui tentando apontar 2 questões de cada vez. Ok, temos o companheiro Belmiro, a quem vou